Olá, famílias! Eu sou a Prof. Maria, sou professora do nível 3 da unidade filial. Vim conversar hoje com vocês, pais, a respeito de algumas questões que devem estar angustiando um pouco vocês nesse período em que a gente tem que ficar em casa de quarentena e principalmente afastado da escola. Eu sei que tem algumas questões importantes sobre aprendizagem que ficam rondando a nossa cabeça, que ficam nos inquietando, nos questionando a respeito dessas aprendizagens, né? O que as crianças estão aprendendo fora da escola, se vocês, pais, deveriam ser um pouco pedagogos e deveriam aprender alguma coisa para poder ensinar para as crianças em relação a isso, se a gente pega a folhinha de internet e tenta dar para as crianças, se a gente pega livro didático e tenta ensinar sozinho em casa. Então, assim, eu vim ressaltar para vocês alguns aspectos importantes a respeito disso que estão longe, bem longe da questão das folhinhas de internet, das questões de ensinar números ou ensinar os saberes escolares dentro de casa, né? Porque os saberes escolares, eles são feitos para ser dados na escola, eles são feitos para serem oferecidos por pessoas preparadas para isso, que vão fazer intervenções que sejam voltadas para essas aprendizagens. E aí a gente fica se questionando, tá, mas se eu não, né, não conseguir fazer isso, se eu não der essas aprendizagens, e o meu filho ficar só em casa, só comigo, com a família, enfim, o que meu filho está aprendendo, né? O que é relevante? A gente sabe que uma coisa não substitui a outra, mas na idade em que eles estão, há alguns saberes que são, sim, muito importantes para que eles depois construam melhor os saberes escolares, para os saberes que são didatizados na escola. Então eu vim falar sobre isso, sobre o que essa quarentena pode nos oferecer de aprendizagens que sejam importantes para as crianças, que facilitem a vida escolar delas depois, mas não só isso, mas que são fundamentais, que são aprendizagens que talvez a quarentena esteja nos oferecendo um pouco mais de tempo, que são aprendizagens que talvez a gente, né, na correria do dia a dia não dê tanto valor para elas, não entenda tanto a importância delas, mas que eu pretendo ressaltar aqui o quanto elas são fundamentais para que a criança possa se desenvolver, né, como indivíduo, como ser humano, e que também depois facilite o aprendizado dela escolar e que a gente não deturpe essas duas coisas, né, que os pais não acabem se sentindo obrigados a oferecer um saber que eles não estão preparados para dar. Então, assim, o aspecto que eu acho interessantíssimo e que eu sei que é preocupação, principalmente das crianças do nível em que eu atuo, do nível 3, que é a linguagem, né? A linguagem é um aspecto muito importante. Os professores de primeiro ano sabem bem isso, sabem da ansiedade dos pais, principalmente em relação à questão da alfabetização. E os pais também, né, durante toda a educação infantil, ficam se questionando sobre essa preparação, né, para essa vida escolar. Então, assim, eu vou ressaltar alguns aspectos importantes dessa construção da linguagem que a gente faz em casa, rotineiramente, e não percebe o quanto isso é importante depois para o desenvolvimento da criança. Um deles é a óbvia presença e a convivência que nós estamos sendo obrigados a ter com as crianças. Com esse convívio diário, né, cotidiano, a gente fica pensando assim, né, que a gente está se colocando em mais situações de diálogo e de conflito com as crianças que normalmente a gente teria, né, porque a gente tem uma rotina a seguir, às vezes a gente também não tem tempo. Mas todos nós em casa, normalmente fazendo as refeições, né, a maioria todos juntos, né, a gente precisa pensar nisso, assim, há coisas fundamentais, assim, aprendizagem simples. A criança consegue perceber agora em que há momentos em que estão todos prestando atenção em algo e há momentos que todo mundo está conversando informalmente. Por exemplo, estamos todos na mesa almoçando. Todo mundo dá a sua opinião sem ser questionado a respeito disso. Todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Coloca alguma coisa interessante que viu, conta piada, enfim, fala de uma forma informal. E a criança pode dar a sua opinião sem ser necessariamente colocada nessa, né? Ah, agora tu não pode falar, só quando a gente te chamar. Não, nessa fala informal, ela deve ser estimulada a também ouvir
e colocar algo que tenha a ver com aquela conversa. Isso também é uma coisa muito importante e é uma aprendizagem. Estamos todos falando sobre a televisão, ou sobre o jogo, ou sobre a notícia. Se estamos todos falando sobre isso, ela também pode ser indagada o que ela tem a dizer sobre isso. Porque essa é uma aprendizagem importante de manter o assunto, né? De entender que às vezes ela pode falar quando estamos todos rindo e a gente não precisa te chamar, mas há também um momento em que, bom, eu tenho que pensar, se eles estão falando disso, o que que eu posso oferecer? O que que eu posso dizer a respeito disso? Quais são os conhecimentos que eu tenho para falar sobre isso? E ela pode falar na linguagem dela, no entendimento dela. Se as pessoas estão falando sobre o coronavírus na TV e ela tem alguma percepção, ela deve ser estimulada a falar sobre a sua percepção. Inclusive, a gente ensinando, oferecendo palavras, oferecendo vocabulário para que ela possa expressar o que ela está sentindo. Isso é uma aprendizagem fundamental, o diálogo, né? Falar. Eu tenho o meu momento de fala, eu vou falar o que eu penso a respeito disso, e aí alguém pode até contradizer ela, até para incentivar a contra-argumentação, né? Mas se tu acha que isso é assim, como se isso procederia? Como aconteceria se fosse assim, como tu tá me falando? Eu acho que não é assim. E vamos ver, vamos estimular para ver o que ela pode contra-argumentar, o que ela pode oferecer a mais, né? Isso encoraja a criança. Isso faz com que ela tenha autonomia e que quando ela não saiba direito o que dizer, ela possa dizer pra gente, olha, eu não tô falando, né? Eu não sei essa palavra, vou dizer. Não sei o que é isso. E aí a gente ajuda. Para que ela não confunda os sentimentos, né? Porque tem horas que a criança fala porque ela não sabe falar sobre aquele assunto, ela não tem uma opinião formal, mas tem horas que ela fala porque ela não se sente instigada, ela não se sente convidada a participar. Né? E isso é uma aprendizagem que a gente pode oferecer em casa, informalmente, né? Dizendo quais são os momentos que ela pode falar e quais momentos ela tem que escutar também, né? E que ela pode contra-argumentar, ela pode ouvir e pode ter uma opinião contrária à nossa, por que não? Né? É uma aprendizagem muito importante. Outra coisa a respeito dessa questão da fala, né, da oralidade, é a questão das ligações. Né? Nós estamos todos em casa, ligando o tempo todo, ligando para os parentes, ligando porque queremos reclamar do funcionamento da internet, querendo falar de algum conserto em casa que precisa ser feito, enfim, ou entrando na questão do trabalho, né? Entrando em reuniões virtuais, e são todas linguagens diferentes. Né? O jeito que a gente cumprimenta a mãe, o pai, o tio, enfim, as pessoas com as quais a gente fala que são da nossa família, e a forma como a gente liga para uma empresa para reclamar de alguma coisa e a gente cumprimenta é totalmente outra. E isso oferece um repertório de vocabulário muito diferente para ela. E ela entende que há diferentes formas de cumprimentos, há diferentes formas de perguntar para uma pessoa se está tudo bem ou não, ou de falar o que eu preciso. Porque se eu tô com a máquina de lavar estragada, eu vou ligar para minha mãe, para minha tia, para o meu parente e vou comentar de um jeito. Mas se eu for ligar para assistência técnica, eu vou comentar de uma forma totalmente diferente. E sim, assim como a criança aprende o que a gente não gostaria, né? Que a gente diz, às vezes, a criança aprendeu essa palavra, eu não queria que ela aprendesse, escapou. Ela também está aprendendo essas palavras. Ela também está aprendendo que existem diferentes formas de comunicar alguma coisa em diferentes situações. E ela vai vendo quais são essas situações. Isso é uma aprendizagem muito importante para a construção linguística dela, para o desenvolvimento dela. E para que a gente comece a educar a criança para questões como, né, nesse ambiente eu falo assim, mais espontaneamente e consigo e falo mais informalmente, e há ambientes em que a gente, né, não fala de forma tão espontânea, aguarda a nossa vez de falar, né? Isso são aprendizagens e muito importantes. A última, porque eu não quero me estender muito, eu tô vendo que eu tô falando bastante, mas é uma coisa muito simples, que é a questão da contação de histórias. Quem nunca assistiu na internet uns vídeos de bebês que às vezes não sabem falar, mas que abrem livros e falam exatamente com a entonação que o pai conta a história. Às vezes ela abre uma página e fala do susto, né? E ela pode não estar falando uma palavra, mas ela sabe
que naquele momento aconteceu isso, ou que a gente está procurando alguma coisa no livro, né? Geralmente livro para bebê tem isso, né? Onde está o bico do pintinho? Né? Onde está o pintinho amarelinho? E eles fazem, não. Por quê? Porque a contação de histórias pelos pais ensina inúmeras coisas para as crianças, em diferentes fases da vida, né? Então, assim, tanto a questão da oralização da história, como na questão de oferecer repertório, vocabulário, né? Quanto na questão de entender a construção de uma história, início, meio e fim, e de como, principalmente, a gente faz essa construção. Quando a gente vai para a escola e a gente começa a aprender a escrever textos, uma das principais dificuldades que as crianças têm é fazer a ligação, né, entre o início, o meio e o fim da história, e aí começam a aparecer os e daí, e daí, e daí, e daí. Muitas vezes isso também acontece porque ela tem pouco repertório para fazer isso, poucos exemplos de história. Quando ela ouve muitas histórias, e não só contos de fadas, diferentes tipos de história, ela começa a entender que nem todas as histórias começam com "era uma vez". Embora seja muito comum, né? Porque é o estilo que as crianças normalmente ouvem e às vezes preferem até de história, o "era uma vez", né? Que são os contos de fada. Elas, assim como elas aprendem que a história se começa com "era uma vez", elas podem aprender que uma história pode começar como naquela tarde chuvosa, ou na terça-feira passada, ou no mês passado, né? Ou quando fulano era pequeno, né? Então existem diferentes tipos de começar uma história, existem diferentes tipos de terminar uma história, né? E existem diferentes formas de construir, de fazer a ligação entre elas. E isso a gente só consegue aprender se a gente ouve muitas vezes histórias, e histórias diferentes. Então eu sei que as crianças gostam de repetir a mesma história. E isso não tem nada demais. A gente pode repetir, mas a gente também, além de repetir, tem que oferecer outro repertório, outras construções de história, outras histórias, para que a criança consiga ter ter um arcabouço desse vocabulário, dessas construções, da entonação, perder a vergonha de falar. Também a gente vai encorajando aos pouquinhos, algumas crianças são mais tímidas, outras não, né? A gente vai encorajando e também de ouvir, porque essa é uma aprendizagem muito importante, é de escutar. Eu estou realmente escutando a história? O que tu acha que aconteceu agora? E por que tu acha que o Pinto no meio da história tropeçou? Por que será que ele desobedeceu a mãe dele? Por que a Chapeuzinho Vermelho foi por aquele caminho? Né? Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo a criança pensar também, e até fazer a criança pensar repertório, a gente está fazendo construções simples para alfabetização, por exemplo, como uma história rimada, onde a criança começa a perceber que as palavras são parecidas, né? Ou quando a gente está contando a história e a criança olha, aponta com o dedo e diz, não, mas aqui não está escrito isso. É sinal que ela já percebeu, ela viu aquela palavra em um outro lugar e decorou a forma como se escreve aquela palavra. Ela sabe que aquele jeito de escrever não quer dizer aquilo, quer dizer outra coisa. Isso são aprendizagens que elas vão fazendo sozinhas e que a gente vai oferecendo no repertório, que depois vão se refletir uma maior facilidade em compreender as letras, os sons e conseguir se alfabetizar. Que daí é outra parte que cabe à escola, mas que os pais já ofereceram a primeira parte. A primeira parte é justamente essa. Ela conseguir se expressar, ela conseguir ter vocabulário para conseguir se sentir segura para isso, e também de perguntar quando não souber. Ela sabe que há muitas coisas que ela não sabe, que não tem problema, que ela pode perguntar e que ela pode dizer eu não sei isso, e que alguém vai conseguir conversar com ela, mas para isso ela precisa aprender como funciona o diálogo. Ela precisa aprender que se eu falei, e estamos falando de cores, e se eu falei da cor verde, ela precisa continuar a falar sobre a cor verde ou dizer, agora eu vou mudar de assunto. E isso são coisas que a gente vai aprendendo quando a gente fala, né, com segurança, quer dizer, com os membros da nossa família, quando a gente escuta história e quando a gente mantém esse relacionamento de uma forma mais harmoniosa. Ok? Eu espero que todos vocês
tenham curtido um pouco da nossa conversa, apesar de não ser uma conversa, é um monólogo. Que vocês possam, se tiverem dúvidas ou quiserem saber mais a respeito, possam entrar no aplicativo para a gente conversar e tudo mais. E espero que vocês todos fiquem bem, tenham paciência, resiliência nesse momento, ok? Tchau para todos!